Atenção para o toque de 5 segundos para mais uma transmissão ao vivo. A partir de agora, você assiste o estudo da série psicológica Joana de Ângeles, livro Autodescobrimento, uma busca interior. Apresentação, José Soares. Uma boa tarde, vamos com muita alegria dar início a mais um estudo das obras da série psicológica de Joana de Ângeles. Hoje estaremos abordando o capítulo 9, Viciações Mentais, e o item Insatisfação. Aliás, indiferença. Insatisfação estivemos tratando dele no estudo anterior. Hoje, dentre as viciações mentais, a indiferença. O próximo encontro, a temática será sobre pânico. Mas vamos nos preparar para as reflexões, fazendo agora uma leitura de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Do livro O Evangelho comentado por Emmanuel, Cartas Paulo, primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 9. É imprescindível guardar a fé e a crença em sentimentos puros. O divino mistério da fé viva é problema de consciência cristalina. Trabalhemos, portanto, por apresentarmos ao Pai a retidão e a pureza dos pensamentos. Importante o destaque que Emmanuel dá a respeito da profunda associação que existe entre pensamentos puros, equilibrados, sentimentos puros, e como estando profundamente associados ao nível de fé, e aqui ele caracteriza bem de fé viva, daquela fé que estabelece comportamento nas nossas atitudes, uma mudança diária, um melhoramento. E, nesse sentido, ele nos diz assim, de que é indispensável para que tenhamos essa fé, o cuidado, a atenção sobre os nossos hábitos mentais, sobre o que a gente sente no dia a dia. E, de fato, as leis divinas que estão inseridas em nós, elas estabelecem no equilíbrio do que nós pensamos, sentimos e fazemos, o objetivo maior, que é a paz, a felicidade, a plenitude da vida, na qual a fé, a certeza da realidade espiritual da vida, os fatos referentes à realidade que nossos sentidos físicos não alcançam, para que eles estejam numa base equilibrada, pensamento, sentimento, emoção, precisam estarem trabalhando em harmonia. E nós percebemos que ao nos abrirmos a certos conflitos no nosso sentimento, nas nossas emoções, há como que um enfraquecimento das convicções que nós temos, porque elas estão unidas
a essa identificação maior com as leis divinas. E por isso recomenda Emmanuel: trabalhemos, portanto, por apresentar ao Pai a retidão e a pureza dos pensamentos. Porque só desse modo a construção dessa fé inabalável e dessa fé viva vai, de fato, estabelecer raízes profundas e estáveis em nosso espírito. Vamos então para o nosso tema indiferença, no capítulo 9, referente às viciações mentais. Nos estados depressivos, a apatia se manifesta, não raro, dominando as paisagens emocionais da pessoa. Essa apatia impede a realização das atividades habituais, matando o interesse por quaisquer objetivos. É uma indiferença tormentosa que isola a pouco e pouco o paciente do mundo objetivo. Queremos dar aqui nosso boa tarde, Silmara Mello, que nos diz boa tarde a todos, muita paz. Também o Orlando Assunção, lá de Cupira, nos diz boa tarde a todos, paz e luz. O Elke de Carvalho, boa tarde a todos. Jesus ilumine a todos nós na compreensão e no trabalho. Sempre lembrando que o nosso objetivo maior nesses estudos da série psicológica de Joana de Ângeles é estabelecer um incentivo, um estímulo à leitura das obras, tirando aquela característica outrora predominante no movimento espírita, de que os livros de Joana de Ângeles seriam meio difíceis, principalmente da série psicológica, de compreender, de absorver esse conteúdo. Aqui, essas análises que fazemos visam, sobretudo, quebrar esse ranço e nos ajudar a verificar a importância dessas obras para o nosso melhoramento pessoal, para estarmos mais espiritualmente ativos no trabalho de burilamento, de melhoramento espiritual. Então, quando aqui ela diz, nos estados depressivos, a apatia se manifesta, a apatia é também sinônimo de indiferença, de desânimo, não raro dominando as paisagens emocionais da pessoa. E essa apatia impede a realização de atividades habituais. É uma indiferença tormentosa, que isola pouco a pouco o paciente do mundo objetivo. É muito importante nos esclarecermos bem sobre essas graves doenças que assolam a humanidade como uma verdadeira pandemia. A depressão, a ansiedade, os desequilíbrios na área das doenças emocionais é muito importante. E aqui nós vamos percebendo a relação que existe entre a indiferença, aquele estado de alma onde a pessoa não está ligando mais para as coisas, ela está apática. E isso, muitas vezes, já é uma característica, já é um sinal de advertência para um processo que pode redundar em pioras. E é sobre isso que aqui nós iremos analisar também algumas orientações de como impedir que esse tipo de estados estabeleçam moradia em nós. Há aquela que resulta da viciação mental.
em não se preocupar com as outras pessoas, nem com o lugar onde se encontra. Tão grave quanto a primeira, essa indiferença provém de vários conflitos, como as decepções em relação à própria existência, em demasiada valorização do secundário, em detrimento do essencial. Vamos analisar. Há aquela indiferença que vai surgindo como resultado da viciação mental de não se preocupar com as outras pessoas, nem com o lugar, a organização do lugar onde trabalha, onde vive diariamente. E tão grave quanto a primeira, que analisamos antes, ela provém de conflitos, de decepções em relação à própria existência, em demasiada valorização do secundário, de uma coisa que teria menos importância, em detrimento daquelas que são importantes. Há uma cuidadosa atenção que nós somos chamados aqui a ter com o nosso ânimo, o nosso estímulo na realização das tarefas no dia a dia. Perceber qualquer nível de infiltração associada a desânimo, a apatia, deve ser cuidadosamente regularizada para não ganhar um campo maior de comprometimento a esse estímulo em viver que temos no dia a dia. E é isso que agora Joana vai começar a dizer. É vício mental profundamente alienador, arraigado nos derrotistas. A indiferença termina por matar os sentimentos, levando o paciente a patologias mais graves. Na sucessão do tempo, caracteriza também a personalidade esquizofrênica de muitos títeres e algozes da humanidade. Títeres é pessoas autômatas que são levadas pelas outras, que não têm autonomia. Então, a indiferença é um vício mental e merece cuidadosa atenção nossa. E aqui ela acrescenta que muito presente nos derrotistas, naquelas pessoas que já têm uma tendência ao pessimismo, levando o paciente a patologias mais graves na sucessão do tempo. E, surpreendente ainda, caracteriza também a personalidade esquizofrênica de muitos títeres e algozes da humanidade. Na verdade, a saúde mental, emocional nossa merece todo um cuidado. É evidente que o conhecimento da doutrina espírita, a percepção dos objetivos maiores da vida, da realidade espiritual, como nós temos recebido pelo Consolador, são preventivos muito importantes para evitarmos esses vícios mentais. Mas a questão toda é que nós trazemos do passado determinados pontos frágeis, quer na nossa personalidade, quer em certos condicionamentos emocionais que marcaram crises ou problemas sérios em vidas anteriores e que podem estar associados a determinado momento da nossa vida
aonde possa gerar esses vícios mentais que estamos analisando aqui. Inicia-se, às vezes, numa acomodação mental em relação aos acontecimentos, como mecanismo de defesa, para poupar-se a trabalho ou a preocupação, caracterizado no triste conceito: deixa para lá. Interessante essa colocação de Joana, né? Mesmo diante de fatos ou acontecimentos que atinjam a nossa vida em particular, em vez de aquilo provocar em nós uma atenção, um cuidado para resolver, a gente assumir essa atitude de deixa para lá, isso depois se resolve. Claro que, vez ou outra, esse tipo de atitude, ela não é exatamente um vício mental, mas se ela passar a caracterizar, em termos de hábito, a forma de nós enfrentarmos problemas, ela passa a ser, como Joana aqui lembra, um mecanismo de defesa, de fuga do ego, de não dar a atenção que deveria se dar a um problema que surgiu. E aí isso merece de nós cuidadosa atenção para não acontecer. Toda questão não resolvida retorna complicada. Ninguém se pode manter em indiferença no inevitável processo da evolução. A vida é movimento, e o repouso traduz pobreza de percepção dos fenômenos em volta. Aí nós vamos percebendo a seriedade da questão, quando ela nos diz que ninguém pode se manter em indiferença no inevitável processo da evolução e de que a vida é movimento. É evidente que a lei do progresso, na qual todos nós estamos inseridos, ela faz parte desse estímulo para não nos acomodarmos, para não deixarmos levar por essa indiferença, de estar sempre atento na busca de melhor superar determinada situação constrangedora, certo problema que surja, de querermos, de fato, nos mais variados aspectos, estarmos nos sentindo melhor. E é exatamente isso que nas pessoas que são envolvidas pela indiferença, não percebem o seu afastamento e a sua entrega a um comodismo, a uma inércia que vai de encontro à lei do progresso que está nela mesma. Então, vejamos, como mais adiante Joana vai propor, atitudes e ações que devemos estar atentos em utilizar, caso nos percebamos envolvidos por essa viciação mental. Quando a indiferença começar a sinalizar as atividades emocionais, faz-se urgente interrompê-la. Aplicar-lhe a terapia da mudança do centro de interesse emotivo, despertando outras áreas do sentimento, adormecidas ou virgens, a fim de poupar-se o indivíduo a sua soberania. Aí, o tema, como Joana vai tratando, vai ganhando mais cuidadosa atenção para nós.
quando a indiferença começar a sinalizar as atividades emocionais, faz-se urgente interrompê-la. Meus amigos, se em determinado momento do dia a gente se percebe desanimado, sem estímulo, vigilância e cuidado. Na verdade, diante de um trabalho no qual gastamos muitas energias físicas e mesmo mentais, é natural a necessidade de repouso para o reabastecimento das energias. Mas, se essa característica de inércia, ou até mesmo de preguiça, passa a nos ocorrer com frequência, é preciso cuidado, é preciso interromper. É preciso, como Joana aqui coloca, a terapia da mudança do centro do interesse emotivo. Essa terapia do centro do interesse emotivo significa buscarmos para o nosso dia a dia atividades, experiências que nos serão estimulantes caso nós dermos atenção a ela. Às vezes, por exemplo, a aprendizagem de uma língua, às vezes, até mesmo a aprendizagem de um instrumento musical, às vezes uma atividade aonde, de certo modo, nós nos percebamos mais ativos, mais estimulados à atividade no dia a dia. Por isso ela acrescenta aqui, e outras áreas do sentimento adormecidas ou virgens, a fim de poupar-se o indivíduo a sua soberania, a soberania aqui da indiferença. Porque se nós não estivermos atentos, nós podemos sermos vítimas de nós mesmos nessa área. O fluxo divino da força da vida é incessante. E qualquer indiferença significa rebeldia aos códigos do movimento, da ação, proporcionando hipertrofia do ser e paralisia da alma. Interessante aqui refletirmos. O fluxo divino da força da vida é incessante. É o resultado daquela afirmação de Jesus no Evangelho, quando ele disse que o Pai até hoje trabalha e o seu Filho também. O fluxo divino da vida é incessante. Qualquer indiferença significa rebeldia, significa afronta às leis divinas, proporcionando hipertrofia, aumento exagerado do ser e paralisia da alma. Aqui a advertência que é muito séria, porque, como nós estamos vendo, há uma certa associação entre insatisfação, vimos no estudo anterior, indiferença que estamos vendo agora, e situações graves como a depressão, a ansiedade. Está vivendo bem o dia de hoje. Nos percebermos num nível de despertamento de consciência, aonde questões de detalhes do dia a dia nos causam alegria e satisfação interior, é uma consequência natural de estarmos vivendo bem o aqui e o agora. E deste modo, ao mesmo tempo, estaremos resolvendo questões de nosso passado conflitivo e possibilitando uma semeadura nova para amanhãs que serão consequência de como estamos vivendo no dia de hoje. O nosso espírito, em termos de despertamento do eu profundo, do si, tem no dia a dia renovada
situações, enfrentamentos, desafios, para estarmos cada vez mais trabalhando essa integração, essa harmonia com as leis divinas, que proporcionam verdadeira paz e felicidade interiores. Isso é muito importante. Então, também queremos dar aqui nosso boa tarde a Famelo, acho que é a abreviatura de F.A. Melo Antunes. Boa tarde. Aqui todos nós somos aprendizes e estamos, como dissemos no começo, provocando estímulos àqueles que nos acompanham a buscar a leitura das obras de Joana de Ângeles, sobretudo da série psicológica. Então, prossigamos. Nas experiências retributivas da afetividade mal direcionada, das quais resulta a síndrome da indiferença, a escolha pelo amor sem recompensa, pelo bem sem gratidão, emula o indivíduo a sair do gelo interior para os primeiros ardores da emotividade e da autorrealização. Que maravilha, né? Aqui Joana vai colocando diretrizes para que essas viciações mentais não nos envolvam e, sobretudo, a indiferença que estamos tratando nessa tarde. Então, nas experiências retributivas da afetividade, mal direcionada, das quais resulta a síndrome da indiferença. A síndrome, ela é um sinônimo de conjunto de sintomas. A escolha pelo amor sem recompensa é a solução. Né? Abrirmos-nos à consciência do prazer em servir, em ajudar, em diminuir o sofrimento de alguém, como ela coloca aqui, a escolha pelo amor sem recompensa, pelo bem sem gratidão, emula, estimula, força o indivíduo a sair do gelo interior para os primeiros ardores da emotividade e da autorrealização. É claro que nós, que estamos tendo a bênção do conhecimento da doutrina espírita, temos um rico material de iluminação e de instrumentos para a prática do bem sem aguardar reconhecimento ou gratidão. E deste modo, percebermos nessas atitudes o tratamento eficaz para jamais sermos vítimas de indiferença e de insatisfação. Nunca deixar que a indiferença se enraize. E se por acaso crer que a própria vida não tem sentido nem significado, num gesto honroso de arrebentar algemas, deve experimentar dar-se ao próximo. A quem deseja viver, a quem na enfermidade busca uma cota mínima de alegria, de companheirismo, de afeto e de paz. Vamos analisar esse último tópico do nosso estudo dessa tarde. Nunca deixar que a indiferença se enraize. Muito importante, assim, no dia a dia, nós termos momentos para pensar e refletir. Como eu estou? Estou me sentindo bem? Estou me sentindo estimulado? Estou percebendo um nível de paz em mim? Porque se não estiver assim, se nos percebermos com certos desassossegos, com certa irritação, com certa emoção desagradável, nos perguntar por quê? Por que esse tipo de emoção
eu percebo estar acontecendo e buscar a transcendência, se necessário, utilizando os recursos de uma oração, de uma prece. Mas estar atentos aos nossos estados mentais e emocionais no dia a dia, isto é muito importante nesse trabalho, como Joana aqui nos apresenta, de nunca deixar que a indiferença se enraize. E se por acaso crer que a própria vida está sem sentido, busque um gesto honroso de arrebentar algemas, de experimentar dar-se ao próximo, de ajudar alguém, né? De estar atento a outras pessoas que estejam enfrentando provas e dificuldades maiores. Busca uma cota mínima de alegria, de companheirismo, de afeto e de paz. Quantas pessoas não estão doentes e necessitadas de um apoio emocional, de alguém que, de algum modo, gaste algum tempo com elas. Então, meus amigos, essas são algumas dicas que Joana de Ângeles nos apresenta sobre a superação da indiferença e de nos sentirmos mais interligados aos objetivos das leis divinas. Queremos agradecer aqui ao Web Rádio Fraternidade, aos canais parceiros que estão junto conosco nessa transmissão. Até o próximo estudo. Um excelente domingo aí para todos nós, com muita paz. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações.